Você já parou para pensar que a sua casa pode estar desmoronando palavra por palavra, refeição após refeição, sem que você perceba? Talvez você ache que são apenas conversas comuns, opiniões soltas, desabafos naturais. Mas Santa Teresa d'Ávila, aquela mulher que conhecia os segredos mais profundos da alma humana, te diria algo que pode mudar sua vida hoje. A mesa da sua família não é apenas um lugar onde se come pão. É um altar invisível onde você planta sementes de união ou de destruição. E o mais triste é que muitas famílias estão plantando veneno sem perceber, usando a língua como uma arma que fere mais fundo que qualquer facada. A paz da sua família pode estar escapando pelos dedos não por causa de grandes tragédias, mas por pequenas palavras repetidas sem vigilância, sem caridade, sem oração. Você sabia que Santa Teresa ensinava que a verdadeira santidade começa nas coisas simples? E poucas coisas são tão simples e tão decisivas quanto o modo como você fala à mesa, quando todos estão reunidos, quando os corações estão expostos, quando a guarda está baixa. Naquele momento de partilha do pão, você está construindo memórias que seus filhos vão carregar para sempre. Você está criando feridas, ou construindo cura. Você está sendo instrumento de Deus, ou permitindo que o inimigo roube a paz do seu lar. Imagine que cada palavra dita à mesa é como uma semente. Você não vê o resultado imediato, mas ela vai germinar. E quando você menos esperar, aquela semente de crítica que você plantou no coração do seu filho vai brotar como insegurança. Aquela semente de comparação que você lançou sobre seu cônjuge vai crescer como ressentimento. Aquela semente de fofoca sobre o vizinho vai criar raízes de desconfiança em toda a família. Santa Teresa conhecia esse poder invisível das palavras porque ela mesma teve que aprender a vigiar cada pensamento, cada conversa, cada murmuração que tentava escapar dos seus lábios. E ela descobriu uma verdade dolorosa. Quem não governa a própria língua, não governa o próprio coração. Este não é um texto moralista para te fazer sentir culpa. É um exame espiritual profundo, um chamado urgente para que você olhe com honestidade para a sua mesa, para as suas palavras, para o clima espiritual da sua casa. Porque se você continuar repetindo certos padrões de conversa, estará anulando toda a oração que faz em outros momentos. Estará destruindo em minutos o que o Espírito Santo tentou construir em horas de oração. Você está pronto para descobrir quais são essas 5 conversas que estão roubando a paz da sua família e como transformar sua mesa em um lugar de graça novamente? A mesa da sua família deveria ser um espaço sagrado. Você sabia disso? Não estamos falando de uma santidade artificial, cheia de regras religiosas que sufocam a vida. Estamos falando de algo muito mais profundo e real. A mesa como lugar onde Deus deseja se sentar em silêncio entre os pratos, observando como vocês se tratam, como vocês se amam, como vocês se ferem. Santa Teresa d'Ávila via a vida espiritual como algo profundamente encarnado, enraizado no cotidiano. Para ela, não existe oração verdadeira que não transforme a forma como você vive, como você fala, como você se relaciona com quem está ao seu lado. Quantas famílias você conhece que rezam juntas, vão à missa, fazem novenas, mas na hora da refeição se despedaçam mutuamente com palavras duras? É uma contradição dolorosa, não é? É como tentar encher um copo furado. Você pode derramar toda a água que quiser, mas ela vai escorrer pelas rachaduras que você mesmo criou com suas conversas destrutivas. E o pior é que muitas vezes nem percebemos o estrago que estamos fazendo. Achamos que é normal reclamar o tempo todo. Achamos que faz parte da vida falar dos defeitos dos outros. Achamos que expressar nossa opinião política vale mais do que preservar a comunhão familiar. Mas Santa Teresa te diria: você está trocando o eterno pelo passageiro. Está sacrificando a paz pelo orgulho. A mesa é o lugar onde se formam memórias que vão durar a vida inteira. É ali que seus filhos aprendem o que é amor, respeito, paciência, caridade, ou aprendem o contrário. É ali que seu casamento se fortalece ou se deteriora, silenciosamente, dia após dia. Porque palavras têm poder. Você entende isso?
Elas não são apenas sons que saem da boca e desaparecem no ar. Elas entram no coração de quem ouve, se instalam lá dentro e começam a moldar a forma como a pessoa se vê, como ela vê os outros, como ela vê o mundo. Uma criança que cresce ouvindo comparações à mesa vai carregar essa ferida de inadequação pelo resto da vida. Um cônjuge que é constantemente criticado durante as refeições vai eventualmente desistir de tentar agradar, vai endurecer o coração. Onde as palavras ferem, a graça se retira em silêncio. Isso é verdade. Deus respeita a liberdade humana até mesmo na linguagem. Se você escolhe usar sua língua para destruir em vez de edificar, Ele não vai forçar sua presença. Ele vai se afastar, tristemente, esperando o dia em que você perceba o vazio que criou e decida voltar. E é por isso que vigiar a língua à mesa não é moralismo barato, mas um ato profundamente espiritual. É reconhecer que aquele espaço não pertence a você, mas a Deus. É convidar o Espírito Santo para governar não apenas suas orações formais, mas também suas conversas informais, suas opiniões soltas, seus julgamentos rápidos. Você tem coragem de fazer esse convite hoje? A primeira conversa que você nunca deveria ter à mesa é a murmuração e a fofoca. Parece inofensivo, não é? Falar daquele vizinho que fez algo estranho, comentar sobre a vida alheia, criticar membros da igreja ou da família que não estão presentes. Todo mundo faz isso, certo? Mas Santa Teresa alertava com uma firmeza assustadora. A língua descontrolada é inimiga da oração. Você não pode pretender ter intimidade com Deus se passa o dia inteiro julgando e falando mal dos filhos de Deus. É impossível. É como tentar acender fogo debaixo d'água. A murmuração cria uma cumplicidade silenciosa no pecado. Quando você começa a falar mal de alguém à mesa, está convidando todos os presentes a participarem daquele julgamento injusto. Está ensinando seus filhos que é normal destruir a reputação dos outros. Está mostrando que a caridade cristã que você prega na igreja é apenas teoria, porque na prática, quando ninguém está vendo, você rasga as pessoas com palavras. E o mais perigoso é que a fofoca vicia. Quanto mais você fala mal dos outros, mais prazer sente nisso. É como um veneno doce que vai corroendo sua alma aos poucos, te afastando cada vez mais da presença de Deus. Uma mesa alimentada por fofoca jamais gera comunhão verdadeira. Pode até parecer que vocês estão se aproximando, compartilhando segredos, criando uma intimidade, mas é falsa. É uma união baseada na destruição de terceiros, não no amor genuíno. E Santa Teresa sabia que onde a caridade sai pela boca, a paz sai pela porta. Você já percebeu como depois de uma conversa cheia de críticas e julgamentos, o ambiente fica pesado? Mesmo que ninguém diga nada, há uma tensão no ar, um desconforto espiritual. É porque você acabou de expulsar a graça daquele espaço. E agora, em vez de um lar cheio da presença de Deus, você tem apenas um lugar vazio, onde pessoas dividem comida, mas não dividem amor. Pense bem. Vale a pena destruir a paz da sua casa por alguns minutos de conversa maldosa? Vale a pena ensinar seus filhos a serem pessoas que julgam em vez de amar? Santa Teresa viveu entre pessoas que murmuravam o tempo todo no convento. Ela viu como isso destruía a vida comunitária, como envenenava os relacionamentos, como afastava as almas de Deus. E por isso ela era radical nesse ponto. Nada de fofoca, nada de crítica maldosa, nada de julgamento dos ausentes. Se você não pode falar algo edificante sobre alguém, é melhor ficar em silêncio. E se alguém começar a murmurar à sua mesa, você tem o dever espiritual de interromper aquela conversa com delicadeza, mas com firmeza. Porque você é o guardião da paz do seu lar. A segunda conversa destrutiva é a reclamação constante. Você conhece famílias assim? Aquelas em que a refeição se transforma em um tribunal permanente onde tudo vai mal, nada presta, todos erram, o mundo está perdido, não há esperança? É exaustivo, não é? E o pior é que muitas vezes você nem percebe que sua própria casa está assim. Você acha que está apenas sendo realista, expressando suas frustrações legítimas. Mas Santa Teresa te diria algo que pode doer um pouco. A ingratidão cega a alma. Quando você reclama o tempo todo,
você perde completamente a capacidade de enxergar as bênçãos que Deus colocou ao seu redor. Reclamar continuamente endurece o coração. É como construir uma parede, tijolo por tijolo, entre você e a alegria, entre você e Deus, entre você e as pessoas que você ama. Porque a reclamação não resolve nada, ela apenas multiplica o problema. Quando você reclama à mesa, está ensinando seus filhos a ver o mundo com amargura. Está programando o cérebro deles para procurar sempre o que está errado, nunca o que está certo. Está criando uma geração de pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas. E isso não é o que Deus quer para a sua família. Não é para isso que Ele te deu o dom da palavra. A mesa deveria ser lugar de gratidão, não de desabafo tóxico. Isso não significa que você tem que fingir que tudo está perfeito. Não é sobre negar os problemas reais, mas é sobre escolher o que você vai alimentar, a gratidão ou a amargura. Porque você só pode alimentar uma coisa de cada vez. Santa Teresa ensinava que a gratidão abre as portas do céu. Quando você agradece, mesmo pelas pequenas coisas, está reconhecendo a mão de Deus na sua vida. Está dizendo que confia nele. Está permitindo que ele continue derramando bênçãos sobre você. Mas quando você só reclama, está fechando essas portas. Está dizendo a Deus que o que ele faz nunca é suficiente. Você já parou para contar quantas vezes você reclama durante uma única refeição? Tente fazer isso hoje. Preste atenção em cada palavra que sai da sua boca. Quantas vezes você criticou a comida, o governo, o trânsito, o trabalho, os vizinhos, até mesmo sua própria família? E quantas vezes você expressou gratidão genuína? É um exercício doloroso, mas necessário, porque você não pode mudar o que não reconhece. E se você descobrir que sua mesa está envenenada pela reclamação constante, você tem o poder de transformar isso hoje mesmo. Comece pequeno. Escolha 3 coisas para agradecer em voz alta durante a próxima refeição. Veja como isso muda a atmosfera. Sinta como a graça volta a circular quando você escolhe a gratidão em vez da murmuração. A terceira conversa venenosa são as comparações que humilham. Essa é cruel, porque muitas vezes vem disfarçada de motivação ou de simples observação. Você já disse algo como: "Por que você não é como seu irmão?" Ou "Olha como fulano conseguiu e você não." Parece inofensivo, talvez até educativo, mas para quem ouve, é uma facada no coração. Santa Teresa dizia algo revolucionário para sua época e para a nossa. Deus não ama cópias, mas pessoas únicas. Cada filho seu foi criado com dons específicos, vocação própria, caminho singular. Quando você compara, está dizendo indiretamente que a pessoa não é boa o suficiente como ela é, que ela precisa ser outra pessoa para ter valor. A comparação mata a alegria e semeia rivalidade. Você já viu irmãos que não se falam porque desde pequenos foram colocados um contra o outro através de comparações constantes? Você já viu casamentos que esfriaram porque um cônjuge vivia comparando o outro com ex-namorados, com colegas de trabalho, com personagens de filme? É veneno puro, porque ninguém consegue viver uma vida inteira tentando ser outra pessoa. Cedo ou tarde, a pessoa desiste, se frustra, se ressente. E aquela semente de comparação que você plantou com tanta leveza se transforma em uma árvore gigante de amargura que vai sombrear toda a relação. A mesa, onde todos deveriam se sentir seguros, aceitos, amados incondicionalmente, a comparação cria exatamente o oposto: medo e ressentimento silencioso. A criança que cresce sendo comparada aprende a se esconder, a usar máscaras, a fingir ser quem não é para tentar agradar. O cônjuge que é comparado aprende a se defender, a se fechar, a desistir de tentar porque nunca será bom o suficiente. E Santa Teresa, que lidou com tantas almas feridas no convento, sabia exatamente o estrago que as comparações fazem. Ela via mulheres brilhantes que se apagavam porque desde crianças ouviram que não eram tão bonitas, tão inteligentes, tão santas quanto outra pessoa. Você quer transformar sua mesa em um lugar de cura? Então pare de comparar. Aprenda a celebrar a singularidade de cada pessoa que está sentada com você. Olhe nos olhos do seu filho e diga:
Você é único e eu te amo exatamente como você é. Olhe para seu cônjuge e fale: eu não queria que você fosse outra pessoa. Eu te escolhi. Essa é a linguagem do amor verdadeiro, da aceitação incondicional. É assim que Deus olha para você, sem comparações, sem exigências de que você seja igual a outra pessoa. Ele te criou original, não cópia. E quando você conseguir enxergar as pessoas ao seu redor com esse mesmo olhar divino, sua mesa vai se transformar em um espaço de liberdade e paz. Agora vamos à quarta conversa, a mais destrutiva de todas, segundo Santa Teresa. Discussões políticas agressivas. Esse é o ponto mais delicado e mais atual, não é? Vivemos em tempos onde as pessoas se dividem violentamente por causa de ideologias, partidos, visões de mundo. E essa guerra que acontece nas redes sociais, na televisão, no trabalho, muitas vezes invade a mesa da família com uma força devastadora. Você já viveu isso? Já viu um almoço de domingo se transformar em campo de batalha porque alguém tocou em um assunto político? Já sentiu o gelo no ar quando opiniões contrárias se chocam com agressividade? Santa Teresa ensinava algo que pode parecer radical para a nossa época. Nenhuma verdade justifica a perda da caridade. Leia de novo. Nenhuma verdade, por mais importante que seja, vale a pena se você tiver que destruir o amor para defendê-la. Não é o tema político em si que é o problema, mas o espírito com que se discute. Quando a conversa política é marcada por ironia, desprezo, ódio, arrogância, você não está buscando a verdade nem o bem comum. Você está apenas alimentando seu próprio orgulho, sua necessidade de estar certo, de vencer o debate, de humilhar quem pensa diferente. E aí está o grande perigo. Quando a mesa se transforma em arena ideológica, o amor sai ferido e às vezes não volta. Você já viu famílias que se separaram por causa de política? Irmãos que não se falam mais, pais e filhos que se afastaram, casamentos que esfriaram porque um votou em A e o outro em B? É de uma tristeza profunda. Porque no final das contas, quando você estiver no leito de morte, não vai se importar se seu irmão votou no candidato certo. Você vai querer a presença dele, o abraço dele, o perdão dele. Mas pode ser tarde demais. Pode ser que aquela discussão política violenta que você teve à mesa tenha criado uma ferida que nunca mais cicatrizou. A família não é lugar de vencer debates, mas de preservar comunhão. Isso é fundamental. Sua casa não é um programa de televisão onde você precisa provar que está certo. É um santuário onde pessoas imperfeitas tentam se amar apesar das diferenças. E sim, vocês vão ter opiniões diferentes sobre política, economia, sociedade. Isso é natural, é até saudável. Mas a forma como você expressa essas diferenças é que determina se vocês vão sair da mesa mais unidos ou mais divididos. Santa Teresa viveu em uma época de guerras religiosas terríveis, de divisões que matavam pessoas. E ela aprendeu que preservar a unidade é mais importante do que vencer argumentos. Você está disposto a sacrificar sua necessidade de estar sempre certo em nome da paz da sua família? A quinta e última conversa venenosa é a exposição de intimidades e feridas. Isso é uma forma de violência emocional que muitos praticam sem perceber. É revelar pecados alheios à mesa, humilhar alguém publicamente, trazer à tona conflitos não resolvidos na frente de todos. É usar a vulnerabilidade de alguém como munição para atacar, envergonhar, controlar. E Santa Teresa era radical quanto a isso. A caridade protege, não expõe. O amor verdadeiro guarda os segredos, cobre as fraquezas, respeita a dignidade de cada pessoa. Quando você expõe a intimidade de alguém à mesa, está quebrando uma confiança sagrada. Está dizendo para aquela pessoa: você não está seguro comigo. Eu posso usar suas fraquezas contra você sempre que eu quiser. E isso destrói completamente a possibilidade de relacionamento autêntico. Porque ninguém consegue se abrir, ser vulnerável, pedir ajuda, quando sabe que suas feridas podem ser usadas como arma em um futuro ataque. É por isso que há assuntos que pedem silêncio, tempo e oração, não plateia. Há questões tão delicadas, tão profundas, que precisam ser tratadas em particular, com respeito, com cuidado espiritual. A mesa não é confessionário nem tribunal. Não é o lugar para você expor os erros do seu cônjuge,
humilhar seu filho na frente dos irmãos, revelar segredos de família para visitantes. Santa Teresa ensinava que cada alma tem sua dignidade diante de Deus, e nós temos o dever de proteger essa dignidade, não de destruí-la. Quando você precisa corrigir alguém, faça em particular. Quando você precisa resolver um conflito, escolha o momento certo, o lugar certo, o tom certo, mas nunca, jamais, use a mesa como palco para humilhações públicas. Você já foi vítima desse tipo de violência? Já teve seus erros expostos na frente de todos? Sabe a dor que isso causa? A vergonha que fica marcada? Então, por que você faria isso com alguém que você deveria amar e proteger? Santa Teresa nos lembra que a verdadeira caridade é silenciosa, discreta, protetora. Ela não busca expor, mas cobrir. Ela não quer humilhar, mas restaurar. E se você realmente ama as pessoas da sua família, vai aprender a guardar as feridas delas como se fossem tesouros preciosos, não armas para usar quando estiver com raiva. Esse é o caminho da santidade nas coisas simples. Agora você precisa entender algo profundo que Santa Teresa descobriu depois de anos de luta interior. Existe uma ligação direta entre sua língua e sua vida espiritual. Ela dizia: quem não governa a palavra não governa o coração. Pense nisso por um momento. Você pode passar horas ajoelhado em oração, pode fazer jejuns rigorosos, pode frequentar todos os sacramentos. Mas se você não controla o que sai da sua boca, todo esse esforço espiritual é anulado. É como tentar encher um balde furado. A graça entra pela oração, mas escapa pela língua descontrolada. A paz interior começa pela disciplina da fala. Isso não é sobre reprimir seus sentimentos ou fingir que está tudo bem quando não está. É sobre escolher conscientemente palavras que edificam em vez de destruir, que curam em vez de ferir, que aproximam em vez de afastar. Santa Teresa conhecia o poder das palavras porque ela mesma lutou contra a tendência de falar demais, de criticar, de julgar. E foi justamente quando ela aprendeu a vigiar sua língua que sua vida espiritual deu um salto gigantesco. Porque a língua domada é sinal de um coração que está sendo transformado por Deus. Muitas famílias rezam juntas, mas anulam toda a oração com palavras duras ditas à mesa. Você já pensou nisso? Vocês fazem uma oração bonita antes da refeição, agradecem a Deus pelo alimento, pedem bênçãos, e 5 minutos depois estão se destruindo mutuamente com críticas, comparações, fofocas, discussões agressivas. Qual das duas coisas você acha que tem mais peso espiritual? As palavras bonitas e ensaiadas da oração formal? Ou as palavras brutais e sinceras da conversa real? Santa Teresa te diria: Deus ouve mais o que você fala sem pensar do que o que você reza decorado. A língua pode destruir em minutos o que a oração constrói em horas. Isso é uma verdade espiritual que você precisa gravar no coração. Você pode ter uma vida de oração profunda, mas se continuar usando sua língua como arma, nunca vai experimentar a verdadeira paz. Porque a paz não é a ausência de problemas, mas presença de Deus. E Deus não habita em lugares onde a língua semeia destruição. Ele se retira, tristemente, esperando que você escolha a caridade, esperando que você decida governar sua boca antes de tentar governar sua vida espiritual. Porque tudo começa ali, na palavra que você escolhe dizer ou calar. Há algo que nossa cultura moderna esqueceu e que Santa Teresa valorizava profundamente: o poder do silêncio. Nem toda mesa precisa ser barulhenta. Nem toda refeição precisa ser preenchida com conversas incessantes. O silêncio respeitoso também é caridade, você sabia? Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é simplesmente ficar em silêncio, permitir que cada pessoa esteja consigo mesma, com seus pensamentos, com Deus. É nesse silêncio que muitas vezes acontecem as curas mais profundas. Santa Teresa ensinava que o silêncio é um espaço sagrado onde Deus age. Quando você para de preencher cada segundo com palavras, quando você cria esse vazio sonoro, está na verdade abrindo espaço para que o Espírito Santo trabalhe nos corações. É melhor uma refeição silenciosa e pacífica do que uma mesa cheia de palavras que ferem.
porque o silêncio, quando vivido com amor e não com raiva ou indiferença, restaura o clima espiritual do lar. Ele permite que as pessoas respirem, que se encontrem, que sintam a presença de Deus sem intermediários. Você tem medo do silêncio? Muitas pessoas têm. Elas enchem a casa de barulho, de conversas vazias, de televisão ligada, porque o silêncio as assusta. Porque no silêncio, elas teriam que enfrentar seus próprios pensamentos, suas próprias feridas, sua própria solidão interior. Mas Santa Teresa te convida a não fugir desse silêncio, mas a abraçá-lo. Porque é justamente ali, naquele espaço vazio e desconfortável, que Deus quer se encontrar com você. É ali que Ele pode falar ao seu coração sem competir com o barulho do mundo. E quando você aprender a valorizar o silêncio à mesa, vai descobrir algo maravilhoso. A comunicação verdadeira acontece muito além das palavras. Um olhar pode dizer mais que 1000 frases. Um sorriso pode curar mais que longas explicações. Uma presença atenta e amorosa pode edificar mais que sermões religiosos. Santa Teresa sabia disso. Ela via que muitas vezes as melhores conversas eram aquelas que aconteciam sem palavras, apenas na comunhão silenciosa dos corações. E ela te convida a experimentar isso na sua família, a ter coragem de desligar o barulho e simplesmente estar presente, em silêncio, permitindo que o amor fale mais alto que as palavras. Mas como transformar sua mesa em lugar de graça depois de tudo isso que você descobriu? Santa Teresa não era apenas crítica, ela era construtora. Ela não apontava problemas sem oferecer soluções concretas e possíveis. E a primeira solução é surpreendentemente simples. Uma oração sincera antes da refeição. Não uma reza decorada e automática que vocês fazem por obrigação, mas uma oração verdadeira, onde você realmente convida Deus para se sentar à mesa com vocês, onde você pede que Ele governe cada palavra que será dita ali. Uma palavra de gratidão genuína já muda tudo. Em vez de começar a refeição reclamando de algo, experimente começar agradecendo. Agradeça pelo alimento, pela família, pela vida, pela saúde que permite que vocês estejam reunidos. Pode parecer bobagem, mas essa simples mudança de perspectiva transforma completamente a atmosfera espiritual do ambiente. Porque quando você agradece, está reconhecendo que tudo é dom, que nada é garantido, que aquele momento juntos é precioso e pode não se repetir. Uma escuta atenta é um ato de amor profundo. Quantas vezes você está fisicamente presente à mesa, mas mentalmente ausente? Mexendo no celular, pensando nos problemas do trabalho, planejando o que vai fazer depois? Santa Teresa te diria: quando você não escuta verdadeiramente as pessoas que estão com você, está dizendo que elas não importam. E isso fere mais do que você imagina. Mas quando você escolhe estar presente de verdade, olhar nos olhos, ouvir com o coração, você está dizendo: você é importante para mim, o que você sente importa, eu te valorizo. E esse tipo de presença amorosa tem um poder de cura imenso. Pequenos atos feitos com amor têm grande peso diante de Deus. Essa era uma das convicções mais profundas de Santa Teresa. Ela não esperava que as pessoas fizessem grandes milagres ou sacrifícios heróicos. Ela ensinava que a santidade está nas coisas pequenas. Um sorriso genuíno, uma palavra gentil, um gesto de paciência, uma escolha de não retrucar quando é ofendido. E a mesa é o laboratório perfeito para praticar esses pequenos atos de amor. Cada refeição é uma nova oportunidade de escolher a caridade em vez do egoísmo, a paz em vez da razão, o amor em vez do orgulho. A educação mais poderosa não acontece através de sermões ou lições formais. Os filhos aprendem mais pelo que ouvem e veem do que pelo que você ensina explicitamente. Se você quer que seus filhos sejam pessoas caridosas, pacíficas, respeitosas, você precisa modelar isso à mesa. Não adianta dizer para eles não fofocarem se você passa a refeição inteira criticando os vizinhos. Não adianta ensinar que eles devem ser gratos se você só reclama. Não adianta pregar sobre respeito às diferenças se você ataca violentamente quem pensa diferente de você. Uma mesa pacificada educa para a vida inteira. As crianças que crescem em um ambiente onde as palavras são cuidadosas,
onde o respeito é a norma, onde a caridade governa as conversas. Levam isso para todos os outros relacionamentos da vida. Elas aprendem a ser cônjuges amorosos, pais pacientes, amigos leais, colegas respeitosos. Porque a mesa foi a escola onde elas aprenderam o que é o amor verdadeiro na prática, não apenas na teoria. Santa Teresa nos lembra: quem aprende a amar à mesa, aprende a amar no mundo. Essa é uma verdade profunda, porque a mesa é um microcosmo da vida. Ali você encontra diferenças de opinião, conflitos de personalidade, feridas antigas, tentações de orgulho, oportunidades de caridade. E como você lida com tudo isso à mesa é exatamente como você vai lidar no trabalho, na comunidade, na igreja, no mundo. Se você aprende a escolher a paz em vez da razão na sua casa, vai levar essa sabedoria para todos os lugares. A santidade não é algo distante e inatingível. Ela começa no prato partilhado e na palavra bem guardada. Começa quando você escolhe não dizer aquela crítica que está na ponta da língua. Quando você decide agradecer em vez de reclamar. Quando você fecha a boca em vez de humilhar alguém publicamente. Quando você muda de assunto quando a conversa política está ficando agressiva. Quando você protege a intimidade dos que você ama em vez de expô-la. São escolhas pequenas, diárias, aparentemente insignificantes. Mas são essas escolhas que constroem ou destroem o reino de Deus dentro da sua casa. Chegamos ao final dessa jornada espiritual, mas na verdade estamos apenas no começo, porque agora você sabe. Você não pode mais dizer que não sabia o poder destrutivo dessas 5 conversas. Você não pode mais fingir que é inofensivo murmurar, reclamar, comparar, brigar por política, expor intimidades. Santa Teresa te mostrou a verdade, e a verdade sempre exige uma resposta. A pergunta agora é: o que você vai fazer com o que aprendeu? Vai continuar envenenando sua mesa com palavras destrutivas ou vai ter a coragem de transformar esse espaço em altar de graça? A vida espiritual não acontece apenas no mosteiro ou na capela, mas no coração da casa. Você não precisa ser uma religiosa enclausurada para viver santidade. Você não precisa fazer penitências extraordinárias. Santa Teresa te ensina que o caminho para Deus passa pela sua mesa, pelas conversas do dia a dia, pela forma como você trata as pessoas mais próximas. E se você conseguir purificar suas palavras pelo amor, se conseguir transformar sua língua em instrumento de paz, você vai experimentar uma presença de Deus na sua casa que nunca imaginou possível. A mesa é um lugar sagrado quando as palavras são purificadas pelo amor. Isso não acontece da noite para o dia. Você vai falhar muitas vezes, vai dizer coisas que não deveria, vai cair nas velhas armadilhas da fofoca, da reclamação, da comparação. Mas o importante é continuar tentando, continuar pedindo a graça de Deus para transformar sua língua, continuar escolhendo a caridade mesmo quando é difícil, porque cada pequena vitória sobre a língua é uma vitória sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre o pecado que tenta te separar de Deus e das pessoas que você ama. Evitar certas conversas não é repressão, é sabedoria espiritual. Algumas pessoas vão dizer que você está sendo moralista, que está tentando controlar demais, que está reprimindo a liberdade de expressão. Mas Santa Teresa te diria: existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade verdadeira é ter o autocontrole para escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil. É ter a força para calar quando a língua quer ferir. É ter a sabedoria para preservar a paz, mesmo quando você tem a razão do seu lado. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Onde a língua é domada, a paz floresce. Isso é uma lei espiritual. Quando você finalmente consegue governar suas palavras, todo o resto da sua vida se transforma. Seus relacionamentos melhoram. Sua vida de oração se aprofunda. Sua casa se enche de uma presença divina que antes parecia impossível. E seus filhos crescem em um ambiente onde eles realmente podem florescer, porque não estão sendo constantemente feridos por palavras destrutivas. Onde a caridade governa a mesa, Deus se senta em silêncio entre os pratos. Essa é a imagem mais linda que Santa Teresa nos deixa. Imagine sua próxima refeição assim. Deus sentado à mesa com vocês, observando com amor cada gesto, cada palavra, cada olhar. Ele não está ali para julgar,
mas para abençoar. Ele não está ali para condenar, mas para inspirar. E quando você escolhe a caridade, quando você vigia sua língua, quando você transforma aquele espaço em altar de amor, você sente sua presença. Você sente que aquela não é apenas uma refeição comum, mas um momento sagrado onde o céu e a terra se encontram. A paz da família começa pela vigilância da língua. Grave isso no seu coração. Escreva em algum lugar visível na sua cozinha. Repita para si mesmo antes de cada refeição. Porque é verdade. Sua família não precisa de mais dinheiro, de uma casa maior, de férias melhores para ser feliz. Ela precisa de paz. E essa paz não vem de fora, mas de dentro. Ela nasce quando cada membro escolhe usar a língua para edificar em vez de destruir, para amar em vez de ferir, para unir em vez de dividir. E tudo isso começa com você, hoje, na próxima refeição, com a próxima palavra que sair da sua boca.